Amém. Graça e paz, amados e eleitos do Senhor. É um prazer e um privilégio estar conosco, com vocês nessa noite para juntos compartilharmos uma porção da palavra de Deus. Agora só nos resta continuarmos nessa presença e aprendermos mais daquilo que Deus tem para nos ensinar em nome de Jesus. Amém, amados? Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, e vamos ler alguns textos nessa noite para compreendermos algo que Deus tenha para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero dar um tema para essa mensagem, e o tema será Liberando a unção de Neemias. Diga para quem está do seu lado aí, em nome de Jesus, receba, libere a unção de Neemias. Eu falo receba, mas não é receba, é libere, porque a unção você já tem. Amém? Vou falar de novo, a unção você já tem. Aleluias, então é só liberar. Neemias capítulo 1, versos 2, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, e indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, a respeito de Jerusalém. E eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido esse relato, assentei-me, chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus e desabafei. Ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra e a tua aliança, e usas de misericórdia para com quem te ama e obedecem aos teus mandamentos. Amém? Esse texto inicial que nós lemos foi para trazermos aqui um breve relato do contexto histórico. Jerusalém estava assolada, os muros derrubados, as portas queimadas, o povo que permanecia em Jerusalém estava em total miséria e desprezo. E eu quero trazer aqui um paralelo pela diversidade e a dificuldade que este povo estava vivendo, e que não é semelhante, não é igual, mas querendo ou não, estamos também passando por uma adversidade e por algumas circunstâncias. Mas assim como Neemias liberou uma unção para mudar o contexto, para fazer parte de uma mudança, em nome de Jesus, nós vamos assumir essa postura nessa noite e liberar também para que nós possamos mudar a nossa história, mudar o contexto da nossa sociedade, mudar o contexto da nossa vida, mudar o contexto da nossa família. Quantos creem nisso, digam amém. A situação ali era totalmente adversa, mas alguém resolveu fazer diferença. E é sobre este segredo que nós queremos falar nessa noite. Porque Neemias libera uma unção extraordinária, sendo ele apenas copeiro. Ele não tinha nenhum cargo, ele não tinha nenhuma função, ele não tinha nenhuma nomenclatura, nenhum nome que pudesse dar a ele uma condição de fazer alguma coisa para Jerusalém. Ele ainda era escravo, ele ainda trabalhava como copeiro e como escravo ali no palácio. Que poder ele tinha? E aí eu começo mostrando que não olhe para a sua situação e se questione por não ter nenhum tipo de poder, porque você já tem o poder de Deus liberado sobre você para fazer mudanças de história.
Você já tem, eu já tenho, todos nós já temos, todos aqueles que já receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, recebeu junto a unção do Espírito e já tem a unção do Santo. Mas o que torna diferente? Um alinhamento. Ele tem um alinhamento aqui que eu achei muito interessante. E aí eu quero falar dos 3 alinhamentos que ele tem. O primeiro alinhamento que ele tem é o alinhamento espiritual. Diga, o alinhamento espiritual. Como nós lemos no versículo 4 de Neemias, ele diz: estive jejuando e orando. Primeiro alinhamento que nós temos que ter na nossa vida é o alinhamento espiritual. Tem situações, tem adversidades, tem dificuldades, tem problemas, tem enfermidades, tem crise, tem. Mas a primeira coisa que precisamos fazer, e é isso que nós estamos fazendo nessa jornada de 21 dias, é orar e jejuar para alinharmos espiritualmente com o Senhor. É por causa do jejum que Deus vai fazer o milagre? Não necessariamente, mas o seu alinhamento vai liberar em você a unção para que você possa buscar de Deus a resposta e transformar as condições de vida. Então o primeiro passo é alinhar-se espiritualmente, jejuando e orando, entrando-se na presença de Deus perante o Deus dos céus. E entender, como foi falado muito bem aqui nessa noite, que você precisa saber que o Senhor está trabalhando pela sua vida, mesmo quando você não está contemplando ainda com seus olhos. Porque Deus trabalha pelos seus, até quando eles estão dormindo. Então, o primeiro alinhamento que ele tem. Depois, quando ele precisa falar com o rei, ele vai de novo para jejum e oração. Porque ele é apenas um copeiro. Talvez você pense aí, eu sou apenas um servo. É com você que Deus está contando. É com você que Deus está contando. Ah, eu não tenho nenhum título. É com você que Deus está contando. Aparentemente eu não tenho nenhum poder. É com você que Deus está contando. Aparentemente eu sou menor. É com você que Deus está contando. Aparentemente eu sou mais fraco. É com você que Deus está contando. Não se esperou Neemias ter poder para fazer. Neemias buscou ao Senhor, jejuou para falar com o rei, falou com o rei para receber autorização, e mais do que autorização, receber mantimentos para fazer o que precisava. Se você estiver alinhado espiritualmente, Deus vai levantar pessoas que vai fazer, vai fornecer, vai patrocinar, vai abrir as portas, vai lhe dar a oportunidade para que você receba o que for necessário para ter a transformação necessária na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, onde quer que você esteja. Em nenhum momento se vê aqui o anjo aparecendo para Neemias, ouvindo uma revelação que seja. Olha o que diz em Neemias capítulo 2, versículo 12. O meu Deus me pôs no meu coração. Quando você está alinhado espiritualmente, você não fica esperando uma resposta. Você não fica esperando apenas um profeta chegar. Você não precisa disso. O Senhor coloca no seu coração a convicção. E você, pela sua convicção, já se levanta e começa a agir. Pela sua convicção, você já começa a idealizar. Deus coloca as estratégias. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem produz em vós, tanto o querer. É Deus que fez o que aconteceu com Neemias, dar a ele o desejo de fazer. É Deus que coloca no seu coração o desejo de se levantar, o desejo de agir, o desejo de fazer. É Deus que colocou. Apenas acredite, levante e comece a fazer. Não, mas eu ainda estou esperando Deus responder. Ele já te respondeu, o desejo está ardendo aí em você, é porque Ele já te respondeu. Se o desejo não tem pecado no meio do contexto, irmão, pode ter certeza que é de Deus.
Porque muitas vezes não atingimos os objetivos, ou não damos o passo, ou cruzamos a linha, porque estamos esperando algo assim extraordinário, vindo do céu, para poder nos dar aquela convicção. Não! Deus está colocando no seu coração o desejo, porque dele é. Ele que coloca o desejo em você, e é Ele que dá a sua condição de efetuar, porque de Deus é o querer, e de Deus é o realizar. Mas aí precisa do alinhamento espiritual, para sentir convicção, e se levantar e começar a fazer, como Neemias. E quando você tem convicção, você não olha para a condição, você apenas faz. Quando você tem convicção que é Deus na história, você não fica questionando se vai dar certo, se não vai dar certo, se pode, se não pode, você apenas faz. Segundo alinhamento que eu vejo em Neemias é o alinhamento, vou chamar de alinhamento físico. Por quê? Porque nesse contexto tem a ação. Nesse contexto tem o agir, tem o seu movimento, tem o seu colocar-se a caminho, à disposição e fazer. Puxar aí a manga da camisa, né? Arregaçar as mangas da camisa e começar a obra. Porque muitas pessoas têm muito alinhamento espiritual, e eu sei disso, mas muitas continuam paralisadas no mesmo lugar, mesmo tendo tanta fé, mesmo tendo tanta conexão com Deus, mas ainda não moveu-se do lugar, e por isso ainda não viu a resposta, por isso ainda não viu a solução. E você precisa liberar a unção de Neemias na sua vida. E o primeiro lugar, você tem alinhamento espiritual, mas depois você tem que ter esse alinhamento físico, porque se você não tiver a ação, não importa o quanto Deus esteja falando com você, você não verá. Não importa quantas promessas você tem na vida, se você não tiver a ação, você não vai possuir. Se Israel tivesse ficado no Egito e não tivesse saído, nunca teria chegado a Canaã. Diga para quem está do seu lado: Canaã está do outro lado. Canaã está do outro lado. Em outras palavras, a promessa está do outro lado. Tem que ir lá. Tem que fazer. Tem que se desenvolver. Neemias ouviu a notícia do seu irmão, se pôs na oração, montou uma estratégia e começou a agir. Não deixou as oportunidades passar. Quando o rei disse para ele: o que está acontecendo? Ele contou na hora. Quando o rei disse: posso fazer alguma coisa? Ele não perdeu tempo. Ele já disse o que queria. Quando o rei disse: posso fazer alguma coisa? Ele não disse: não sei, eu vou ver, talvez, quem sabe, não tenho certeza. Não teve isso. Ele já estava com tudo montado, ele já tinha a estratégia, ele já tinha o que fazer, ele já sabia o que fazer, ele já estava pronto para fazer, por isso sabia até o que pedir para fazer. O alinhamento espiritual, irmão, é o primeiro de tudo, mas só ele também não vai te levar a lugar nenhum. Se não houver a ação, se não houver o contexto estratégico, se você não se preparar, se você não tiver convicto, se você não tiver certeza de onde você quer chegar, se você não tiver certeza da sua meta, se você não tiver certeza do seu objetivo, não vai chegar. Por mais promessas que você tenha. Deus tem o melhor para você, amém? Deus tem o melhor para nós. Ele pediu ao rei que pudesse reedificar os muros de Jerusalém. Ele foi ousado, ele teve ousadia. Ele teve ousadia e foi extraordinário. E ele agiu, ele falou. Olha, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Olha aqui o que acontece com Moisés nesse contexto. Então disse o Senhor a Moisés: por que me clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Tem hora, meu irmão, que é hora de marchar.
Você já tem que estar com alinhamento espiritual antes. Na hora de agir, na hora de marchar, não é hora de orar, é hora de agir e é hora de marchar, porque senão você não vai conquistar. O alinhamento espiritual tem que vir antes. Mas na hora da ação é ação. Não é hora mais de ficar parado no mesmo lugar e pedindo. Porque não vai acontecer. Mas quando você pisar na ponta do Mar Vermelho, ele vai abrir para você. Quando você pisar na ponta do Jordão, ele vai abrir para você. Quando você puser a arca aqui nas costas e for em direção ao que você quer, as coisas vão começar a acontecer. E Neemias fez isso. Por isso que alguém que parece aparentemente do nada, o improvável, faz uma grande obra em 52 dias. Terceiro, alinhamento e não menos importante, o alinhamento emocional. Neemias capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E se continuar nos textos, você vai ver. E aí começou a criticar no meio de outros, a falar mal. Outros disseram, eles vão construir um muro e uma simples raposa vai derrubar. Nessa hora você precisa do alinhamento emocional, meu irmão, porque senão você desiste do projeto no meio do caminho, porque alguém criticou, porque alguém falou que não ia dar certo, porque alguém puxou o seu tapete, porque alguém falou mal de você, porque alguém zombou de você, porque alguém disse que seu projeto é furado, porque alguém disse que você não tinha capacidade, e aí você ficou todo abalado e desistiu. Porque se tem uma coisa certa na vida, é que nós teremos 3 tipos de pessoas na nossa vida. 3 tipos. Primeiro tipo de pessoa, diga comigo, as que não gostam de mim. Segundo tipo de pessoa, as que falam mal de mim. E terceiro tipo de pessoa, as que influenciam outras pessoas contra mim. Isso sempre vai existir. Isso nunca vai acabar. Nem Jesus escapou. Nem Jesus escapou, por que você escaparia? Mas, irmão, você com um alinhamento espiritual, você com um alinhamento físico e você com um alinhamento emocional, isso não passa de falácia, não vai te parar, não vai te impedir, não vai te atrapalhar, mas talvez se tornará combustível e força para você atingir a sua meta, o seu objetivo e o projeto que Deus tem para a sua vida. Porque isso vai acontecer, aconteceu com Neemias, aconteceu com Jesus, vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer. Mas não são eles que ditam o propósito de Deus para você. Não são eles que determinam isso. As pessoas falam muito assim, a gente não pode contar projetos porque as pessoas têm inveja. Tudo bem, eu até concordo que você não precisa ficar contando os projetos. Mas eu não posso ter medo da inveja. Porque a inveja não pode ter acesso sobre mim. A inveja do outro só vai ter acesso sobre mim se eu estiver abalado emocionalmente. Porque aí eu vou deixar a influência dele vir sobre mim. Mas se não tiver, meu irmão, ele pode morrer com inveja. Ele pode morrer com inveja. Isso é um problema dele, isso é uma situação dele. Não estavam com inveja de Neemias, sim ou não? Neemias conseguiu convencer Tobias e Sambalate a mudar de ideia? Neemias conseguiu Tobias e Sambalate a passar a falar bem de mim agora?
Neemias conseguiu convencer, entende? Não dá para esperar que o mundo seja diferente para você conquistar o que Deus tem para a sua vida, meu irmão. É você superando cada dia o seu momento e conquistando a vitória que é sua, porque Deus já te prometeu. Não dá para esperar que as pessoas olhem para mim e todos gostem de mim, porque isso não vai acontecer. Se Neemias ficasse parado esperando isso, não, eu vou continuar a obra só quando Tobias e Sanbalate entender que o que eu estou fazendo é digno, é nobre e tal, e fique do meu lado. Não, meu irmão, isso não vai acontecer. Mas eu te garanto, isso também não é força suficiente para te parar. Você pode, muito mais do que isso. Diga para quem está do seu lado. Você já é quem precisava ser em Deus para realizar todos os sonhos, todos os projetos e todas as promessas do Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor e diga glória a Deus. Deixa eu contar para vocês como é que funciona a questão do emocional quando você não está alinhado nele. Conta-se uma história que um dia de domingo, num culto cheio, lotado, né? Não era época de pandemia, entende, pastor? Então toda a igreja estava lotada, a igreja estava cheia, estava lotada. E aí, duas irmãs iam saindo porta fora. E uma se deteve um pouquinho na porta, conversando ali com os obreiros que estavam na porta, e a outra foi até o carro. Quando chegou no carro, ela teve a sensação de que alguma coisa estava errada, não estava bem, voltou correndo e disse: irmã, roubaram a sua bolsa. Roubaram a sua bolsa no carro. E a irmã entrou em pânico, em desespero, e começou: meu Deus, o que é isso? Por que comigo? Eu estou na sua casa e tal. E na porta da igreja, o culto ainda estava acontecendo. Aí uma diaconisa pega essa irmã e leva lá para cima, para a salinha, para poder acalmá-la e tal. Em 3 minutos que a irmã tinha saído, ela voltou. 3 minutos. Voltou tranquila, voltou mais calma, voltou mais tal. E todo mundo ficou admirado, porque estava um pânico muito grande. O que foi que aconteceu, irmã? A bolsa não estava no carro, a bolsa estava na igreja. Quando você é tomado emocionalmente, quando o seu alinhamento emocional não está bem, você não consegue raciocinar de forma coerente, você não consegue ver os fatos do jeito que eles realmente são, você fica tomado. Só vai perceber isso depois. Porque nós temos um tempo de resposta entre a parte emocional e a parte racional. A emocional responde muito mais rápido do que a racional. A racional vai pensar depois. Se Neemias não tivesse um alinhamento emocional, ele tinha largado tudo e voltado. Como muitas pessoas às vezes fazem. Eu estou aqui, sofrendo, fazendo a obra de Deus, trabalhando para Deus, e as pessoas estão se levantando contra mim, e aí vão desistindo. Está entendendo, irmãos? Faz sentido para vocês? Porque Deus quer que você libere a unção de Neemias que está dentro de você. Você já tem ela. É só liberar. Diga comigo, eu faço parte da solução. Diga, eu faço parte da solução. E eu quero que você treine esse tipo de pensamento, porque todas as vezes que você chegar num lugar que tiver problema, você vai ver soluções. Todas as vezes que você chegar num lugar que tiver problema, você vai ver soluções. Você não vai ver problema, no sentido de isso ter um peso. Você vai entender que precisa de uma solução e você vai ver a solução para você fazer, seja na sua casa, seja na sua família, seja nos seus negócios, seja no seu trabalho. Você terá uma mente estratégica em nome de Jesus. Se você exercitar a sua mente para ver solução, você vê solução. Por que se fala muito para que não fique assistindo muito jornal de coisas ruins, porque você está treinando a mente para ver problema. E aí, onde você olhar, você vai ver problema.
Não estou dizendo que o problema não existe. O problema existe, mas você não pode focar nele. Porque naquilo que você foca, expande, cria força. Então foca na solução. E você vai ver que você vai se tornar aquela pessoa que onde você entrar, daqui a pouco, em 2 palavras, você fala, eu tenho uma resposta para isso. Eu tenho uma solução para isso. Eu tenho uma estratégia para isso. Eu tenho uma ideia para resolver isso aqui. Vai mudar o contexto. É necessário treinar a mente para que você possa intuitivamente buscar sempre a solução, seja qual for o problema. Quando nossa mente está treinada para ver algo, inconscientemente você sempre vai ver. Eu já disse aqui uma vez e vou repetir. É por isso que quem tem medo de barata, vê barata. Quem quer comprar um carro novo, da cor tal, da marca tal, só vê esse carro na rua. Quem tem medo de sapo, pode ir em qualquer lugar, que vai ver um sapo. Uma rã, sei lá o quê. Porque a mente está treinada para ver isso. Então treina a sua mente para ver soluções, irmão. Se você treinar a sua mente para ver... Olha, Deus sabia tanto disso. Olha só, vamos ver. Josué capítulo 1, versículo 8. Estou lendo o tempo ainda. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e nele medita dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É claro que Deus sabe, porque quem criou a mente foi quem? Foi Deus. Então ele já sabe como é que ela funciona. É por isso que ele já ensinou. Ele não explicou para você cientificamente o que ia acontecer. Ele só disse, faz isso, obedece que você vai ver resultado. Obedece que você vai ver resultado. É só isso que ele disse. Até porque se ele fosse explicar tudo na Bíblia, daqui a pouco é o tamanho que ela era. Ninguém lê do tamanho que ela é, você imagina se ela fosse maior. Então, quando você medita, pensa de dia e de noite, você está treinando a sua mente para pensar nisso. Para pensar na palavra, para pensar nos contextos espirituais, para pensar nas coisas que são de cima, para pensar em solução, para pensar em milagres. Medita nela de dia e de noite, treina a sua mente dessa forma e não pare de falar. Por quê? Porque quando você pensa e fala, a conexão fica mais forte. E aí mesmo quando você não está esperando, o que acontece? Intuitivamente, você age daquele jeito, porque o seu inconsciente está tão registrado que ele te impulsiona a caminhar na direção correta, mesmo sem ter pensado. Aleluias. No finalzinho. Amém? Amém. Está entendendo, irmãos? Como que é interessante, como que é importante. E está tudo na palavra do Senhor. Não está fora. A gente só precisa praticar. Se praticarmos a palavra do Senhor, nós já estamos dentro dos contextos do mais alto desenvolvimento humano. Mas se você treinar a sua mente para ver problemas, sempre será ver problema. Olha o que aqui Jó diz em 3:25. Tudo o que eu mais temia me sobreveio. Jó teve 5 medos na vida. Pelo menos, biblicamente, eu consigo mostrar isso. E os 5 medos que ele tinha aconteceu. Medo de doença. Ele ficou doente da planta dos pés ao alto da cabeça. Medo de morte. Os filhos dele morreram. Medo de perder o amor de alguém. A mulher dele disse, excomunga seu Deus e morre. Medo da crítica. Os amigos dele foram lá e fez o quê? Criticou ele. Disse, certamente você está em pecado. Sim ou não, irmãos? Medo da pobreza. Ele perdeu tudo que tinha. Por quê? Porque quando você tem medo, é nisso que você foca. É nisso que a sua mente fica. E é isso que você acaba atraindo para si mesmo.
Do mesmo jeito que você atrai a barata. Porque quem tem medo da barata, não só vê a barata, não. Se a barata voar, cai no colo dela. Cai ou não cai? Cai. Então treina a sua mente para ver Deus em todos os lugares. Treine a sua mente para ver soluções em todos os lugares. Treine a sua mente para ver respostas. Vou dar um exemplo para você de fala. Nunca diga, não quero mais errar. Quando você disser, não quero mais errar, sua mente vai entender só o errar e aí você vai errar. Então, ao invés de dizer, não quero mais errar, você vai dizer o seguinte, vou ser melhor do que ontem. Você não vai dizer mais assim, não quero mais procrastinar. Porque se você disser isso, vai procrastinar de novo. Você vai dizer o seguinte, amanhã, às 20 horas, eu começarei a minha leitura. Não diga o que você não quer. Diga o que você quer. Não diga o que você não quer, diga o que você quer. E repita, e repita, e repita, e repita, e repita. Neemias em nenhum momento disse, não quero essas pessoas me perseguindo. Neemias disse o seguinte, põe a espada numa mão, põe a colher na outra e vamos trabalhar. Não quero mais que as pessoas falem mal de mim. Ele não disse isso, ele disse, deixa elas falando, vamos continuar o nosso processo. Ele focou no que ele queria. O que é que você quer nessa noite? É disso que nós estamos falando. Você quer cura? Então foca na cura, não pensa na doença. Você quer prosperidade? Então foque nas estratégias e no ganho. Não pense no medo de quebrar, no medo de não dar certo. Pense no dar certo, em como dar certo, em como dar certo e como dar certo. Que é um relacionamento instável, saudável. Para de pensar no problema que existe no relacionamento e começa a pensar o que eu posso fazer para ser melhor. Quanto mais você pensa no que está errado no relacionamento, mais força ele tem. Quanto mais você pensar no que você pode fazer para melhorar, mais força você terá. E assim eu te falo, você vai liberar a unção de Neemias que já está dentro de você, para prosperar em todas as áreas da sua vida, para mudar o contexto da sua história, da sua casa, da sua família e até da sua saúde. Não estou dizendo para fingir que não existe. Só estou dizendo para você não focar nisso. Existem enfermidades? É claro que existe. Mas eu não vou pensar na enfermidade. Eu vou pensar na cura. Eu não vou pensar no problema. Eu vou pensar na solução. Eu não vou pensar no fracasso. Eu vou pensar na vitória. Um dia eu falei para uma pessoa assim, quero viver 150 anos. E ele falou para mim assim, você podia ser mais realista, não? Eu disse, mas por que eu não estou sendo realista? Ele falou assim, você acha que vai viver 150 anos? Eu disse, se Jesus não voltar, por que eu não posso viver? Ele falou assim, mas ninguém vive. Ok, mas eu não tenho sim 50% de chance de não conseguir? Tem. E não tenho 50% de chance de conseguir? Tem. Eu prefiro pensar nos 50% que vou conseguir. Se Deus não quiser que seja, não será. E está tudo certo, porque Ele é Deus. E Ele faz o que Ele quiser. Mas eu vou pensar no que eu posso. E não no que eu não posso. É isso, irmão. Se Neemias parasse para pensar que ele não podia, porque ele era copeiro. Que ele não era líder em Jerusalém. Que as pessoas não iriam seguir. Que os inimigos iriam aparecer. Se ele parasse para pensar nisso, ele não teria nem saído do palácio. Porque para ele estava muito confortável no palácio. Ele era escravo, mas tinha comida, atendimento, era bem tratado. Pela pergunta do rei de ver ele daquele jeito, já me dá o indício de que o rei se preocupava com ele. Não o tratava mal. Tanto é que o rei se preocupou quando o viu triste.
Então, para ele era muito mais confortável. Se ele fosse pensar nos problemas, ele nem teria saído. Mas ele não saiu do palácio para ir para Jerusalém pensando em fracassar. Ele saiu do palácio, indo para Jerusalém, pensando em realizar. É nisso que você precisa pensar. Existe um momento para chorar? Existe. E está tudo bem se você precisar de chorar. Isso faz parte do alívio emocional e o equilíbrio emocional. Existe um momento para você orar. E está tudo certo, é isso mesmo. Mas existe um momento que é para você agir. E nessa hora, ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Neemias teve que viajar, convocar o povo, dirigi-los a uma reconstrução dos muros e se manter firme diante das críticas e das perseguições. O que é natural, nós devemos fazer. Aquilo que é natural e que está ao nosso alcance e à nossa mão, somos nós que vamos fazer. O sobrenatural, pode deixar que Deus resolve. Aí é com Ele. Mas na jornada você precisa ter uma coisa. Josué capítulo 1, versículo 7, a parte A. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Tenha esforço, mas com alegria. Tenha esforço, mas com satisfação. Tenha esforço, mas com bem-estar. E a vitória já é sua, no nome de Jesus. Pai, em Teu nome, Senhor, nós oramos agora neste momento pela Tua igreja, por nós. E nos apresentamos diante do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas, é sabedor de todas as circunstâncias. Antes que algum pedido viesse à nossa mente, o Senhor já sabe. Mas nós queremos aqui agora, Pai, expressar, externar e sentir, ó Pai, esse desejo ardente de que a nossa vitória está tão perto, tão próximo, tão ao alcance da nossa mão, e que já podemos materializá-la em nossa mente. E já podemos sentir e desfrutar do prazer e privilégio que será viver toda a conquista que o Senhor já tem para nós. Na nossa família, na nossa casa, nos nossos negócios, nas nossas metas, na nossa saúde, em nome de Jesus, ó Pai. Nós veremos, nós sentimos, nós queremos o Senhor. E apresentamos diante de Ti. E nos dá estratégia, nos ensina como pensar. Nos ensina, Deus, a mantermos o nosso foco, ó Deus, firme e fiel, de que o Senhor está no controle de tudo e que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito, e que o Senhor é o guarda de Israel que não dorme, não tosqueneja, mas que está com seus olhos sobre os fiéis da terra. E que os teus anjos são ministros, espíritos que ministram a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, Senhor. E sobre esta palavra, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos a saúde. Nós declaramos sobre a família dos teus filhos a saúde e o relacionamento saudável. Nós declaramos, ó Deus de poder, nos negócios, na empresa e no profissional dos seus filhos, a saúde, os relacionamentos saudáveis e o sucesso financeiro, ó Pai. Porque precisa, para até sustentar a sua família e outras famílias que dependem deles, ó Pai. Então, Senhor, abre as portas, quebra os ferrolhos, despedaça as trancas, aplana os caminhos, e que toda arma forjada contra eles não prospere, mas que caia por terra, em nome de Jesus. Nós declaramos nessa hora, agora e para sempre. Dê uma salva de palmas ao Senhor e diga glória a Deus.